Cheguei no final da carreira e eu vou fazer outra carreira exatamente igual. 3 correntinhas, entro aqui no próximo ponto. Então, como é uma carreira igual, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ponto sobre ponto. 3, 4, 5 e 6, como já foi feito, né? E 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E reinicio aqui o processo no próximo bloco. Vamos fazer desta forma. Acabou a carreira, agora a gente vai para a próxima. 1, 2, 3. E no ponto ao lado também, ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. Nos 2 do meio, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu entro em um, faço metade de um ponto alto. Entro no próximo, metade de um ponto alto. Fico com todas as laçadas na agulha, agora eu fecho todas juntas. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos, ponto sobre ponto, uma diminuição, 2 pontos que se tornaram 1, e depois ponto sobre ponto. Agora, de um bloco para o outro, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. E eu volto aqui, 5 pontos correntinha. Volto aqui, faço o mesmo processo. 1, 2, ponto sobre ponto. Os do meio, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Uma laçada só, fico com as outras laçadas na agulha. Fecho todos juntos. E os outros 2, ponto sobre ponto. Separados por 5 correntinhas. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, porque eu já vou iniciar aqui com uma diminuição. Então, no próximo, eu faço metade de um ponto alto, e agora eu fecho todos juntos. No ponto do meio, um ponto alto. E nos 2 últimos, também uma diminuição. Metade, metade, e fecho todos juntos. Então, eu tenho uma diminuição, um ponto, uma diminuição, ficando com 3 pontos agora. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui bem no meio e faço um ponto alto. Como a gente já fez também em outras carreiras, né? E aqui, novamente, 1, 2, 3. Então, para passar de um bloco para o outro, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas. No bloco, eu faço o mesmo processo. No primeiro, metade. No segundo, metade. E fecho todos juntos. Uma diminuição de 2 pontos, eu formei 1. No do meio, um ponto. Nos 2 últimos, metade, metade e fecho todos juntos. Então, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Vamos assim por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz as 3 correntinhas,
Lembrando que aqui no início a gente tem uma diminuição, então eu venho aqui no ponto, olha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com 3 pontos agora, né? Então, nós vamos diminuir e formar um ponto só. 1, 2 correntinhas, que é metade de um ponto alto, venho aqui no meio, metade de um ponto alto, e venho aqui no último ponto, metade de um ponto alto, fecho todos juntos. Então, dos 3, eu fiquei com 1. 1, 2, 3. Então, em cima aqui do desenho, eu fecho. Em cima do ponto alto, eu abro. Então, em cima deste ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sempre 3 correntinhas. 1, 2, 3. Cheguei aqui no desenho, entro aqui no primeiro ponto, metade de um ponto alto, no ponto do meio, metade, no último ponto, metade. Agora eu fecho todos os 3 juntos, formando um só. Então, eu fecho aqui o desenho. Novamente. 1, 2, 3. Em cima do ponto alto, eu vou abrir com 3 pontos. 1, 2 e 3. Vamos assim, então, por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo em cima aqui da laçada dos 3 pontos. Agora, aqui eu tenho 3 correntinhas, então eu entro na primeira, ponto baixíssimo. Entro na segunda, ponto baixíssimo. Entro na terceira, ponto baixíssimo. Entro no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Eu faço todos estes baixíssimos para eu poder caminhar até em cima dos pontos altos, porque é a partir daqui que nós começaremos a nossa carreira. 1, 2, 3, que é um ponto alto. Neste mesmo ponto, eu faço mais um. Então, eu tenho um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, a mesma coisa. 1 e 2. E no próximo, a mesma coisa. 1 e 2. Então, de 3 pontos que eu tinha na carreira anterior, agora eu tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas de separação, e eu já vou direto, eu pulo essa diminuição e vou direto para o leque de 3 pontos. E faço a mesma coisa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pulo sempre este daqui, vou pular aqui, como eu pulei aqui. E 5 correntinhas de separação. Vamos lá. Cheguei no final, agora eu vou fazer 1, 2, 3. No mesmo ponto, eu faço um aumento. Entro no mesmo lugar e faço um aumento. Então, aqui eu tenho 2 pontos no mesmo ponto.
Tenho aqui o próximo ponto, entro nele aqui, vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu tenho um aumento, agora eu faço 1, 2, 3 e 4. 4 pontos, ponto sobre ponto. E no último, outro aumento. 1, 2. Então, eu tenho um aumento no começo e um aumento no final. No meio, os 4 pontos são ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Venho para o próximo bloquinho e faço a mesma coisa. 1, 2. Um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. 4 pontos sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. E no final, o aumento, 2 pontos no mesmo ponto. 1 e 2. E para passar de um bloco para o outro, 1, 2, 3. Então, esta carreira será feita desta forma. Cheguei no final, agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3. Vou puxar um pouquinho o ponto aqui, né? Então, eu tenho aqui agora que fazer ponto sobre ponto. Então, aonde tem um ponto, eu faço outro ponto em cima dele. Vou entrando em cima de cada ponto. E vou fazer um ponto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntinhas de separação, venho direto para o próximo bloco e faço os 8 pontos, ponto sobre ponto. Então, agora nós vamos desta forma. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, e aqui, ponto sobre ponto. Continuo fazendo um ponto em cima de cada ponto. Então, a gente mantém a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. A mesma quantidade de ponto da carreira anterior é a mesma quantidade que vai ficar nesta. Porque a gente faz um ponto em cima de cada ponto. Agora, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação e faz o mesmo processo em todos os blocos, ponto sobre ponto. Agora, ao invés de 3, são 4 correntinhas de separação. Cheguei no final da carreira e vou fazer agora a próxima carreira exatamente igual. 1, 2, 3, e aqui o ponto sobre ponto. Mantenho a mesma quantidade de ponto novamente. Então, ficou igual a carreira de baixo, olha, igualzinho. E 4 correntinhas também. 1, 2, 3
4. E recomeço o processo. Então, fica exatamente igual à carreira anterior. Cheguei no final da carreira. Mais uma vez, a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou em cima de cada ponto aqui e faço um ponto. Igual a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores, a mesma quantidade. Um ponto em cima de cada ponto. Agora, de um bloco para o outro, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E recomeço aqui o processo do ponto sobre ponto. Então, a diferença nesta carreira é que nós faremos 5 correntinhas de separação. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou começar aqui a fazer a diminuição. Então, eu faço 1, 2 correntinhas, que é metade de um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto. Metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Tenho aqui de 2 pontos, formei 1. Agora, aqui eu vou fazer 4 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. 4 pontos centrais, ponto sobre ponto. Os dois últimos também a diminuição. Metade, metade e fecho todos juntos. De 2 eu formo 1. Agora, para ir de um bloco para o outro, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no meio, faço um ponto alto. 1, 2, 3. Próximo bloco, faço o mesmo processo, né? Os dois primeiros, metade de um ponto alto, no próximo, metade de um ponto alto, fecho os dois juntos. De 2 pontos, eu formo 1. No meio, 4 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Os dois últimos, metade, metade e fecho os dois juntos, de 2 formando 1. E para passar de um bloco para o outro, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas. Cheguei no final da carreira e eu fecho aqui na diminuição. Fecho aqui bem no meio da diminuição da carreira anterior. Agora, eu vou continuar com a diminuição. 1, 2, que equivale a meio ponto alto. No próximo também, uma laçada e fecho todos juntos. Então, aqui eu tenho a minha primeira diminuição. Nos próximos, a mesma coisa. Metade, venho no próximo, metade e fecho tudo junto. Tenho outra, então eu tenho uma diminuição, 2 diminuições e faço mais uma diminuição. Metade de um ponto alto e entro aqui na diminuição, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Então, eu tenho 1, 2, 3 diminuições aqui nesta carreira. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3,
4. 4 correntinhas. Venho em cima do ponto alto. Faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. E também aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Desse jeito. Então, o processo vai ser esse. Entro aqui, em cima da diminuição, metade, próximo ponto, metade, fecho todos juntos. Próximo, metade, próximo, metade, e fecho todos juntos. Nos 2 próximos, metade, metade e fecho tudo junto. Então, em cima de cada bloco, eu faço 3 diminuições. E para ir de um bloco para o outro, 4 correntinhas, 3 pontos altos em cima do ponto de base da carreira anterior e 4 correntinhas. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fechei aqui bem no meio dos pontos, que é a diminuição. 1, 2, porque nós vamos continuar a diminuição. Venho no do meio, metade de um ponto, venho no próximo, metade de um ponto e fecho todos juntos. Então, aqui a gente finaliza o nosso desenho. Para atravessar de um para o outro, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Nos 3 pontos, nós vamos fazer um ponto no primeiro, no segundo, 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. 3 pontos. E no último, um ponto. Então, de um para o outro, de um bloco para o outro, são 4 correntinhas, um ponto alto em cima do primeiro, 3 pontos altos em cima do segundo e um ponto em cima do terceiro. E 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E eu volto aqui o processo de encerramento do desenho. Entro no primeiro ponto, meio ponto, no segundo ponto, meio ponto, no terceiro ponto, meio ponto, fecho todos juntos, encerrando o desenho deste bloco. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fechei em cima dos 3 pontos. Agora, eu vou andar de correntinha em correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma delas. Entro aqui em cada uma e faço um ponto baixíssimo. Chego aqui no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Então, vou fazer 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Próximo ponto, um ponto. Ponto do meio, um ponto. Agora, neste desenho, nós teremos uma divisão no meio dele. Então, 1, 2. 2 correntinhas, venho no mesmo ponto, faço outro ponto. E nos outros 2 pontos, um ponto alto em cada um deles. Então, fica desse jeito. 1, 2, 3, 2 correntinhas no mesmo, mais um, e mais ponto sobre ponto, desse jeito. Para eu ir de um desenho para o outro, porque a ponta agora a gente não vai usar mais, vai pular. Eu venho direto deste para este.
eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo a ponta, venho direto aqui para o próximo, e eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Então, todas as pontas serão feitas, todos os blocos, né, de pontos serão feitos desta forma, separados por 7 correntinhas. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Próximo, ponto sobre ponto. Então, eu mantenho os 3 pontos aqui. 1, 2 correntinhas. Bem aqui no meio, eu faço um ponto. 1, 2. E faço aqui os 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Então, o desenho do nosso bloco agora será desta forma. E para atravessar de um bloco para o outro, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e refaço o processo que eu fiz aqui no próximo bloco. Do mesmo jeito. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto novamente, 3 correntinhas. Eu tenho 3 pontos aqui. Eu vou fazer os 3 pontos. Para acompanhar o desenho aqui, que ele tem um outro desenho dentro dele, né? Então, eu faço os 3 pontos, 1, 2 correntinhas, dentro aqui, no ponto alto, eu faço 3 pontos altos. 1, no mesmo ponto, 2 e 3, no mesmo ponto. Agora, eu faço 1, 2, que é a mesma coisa aqui, né? E os 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, agora o desenho desta carreira é desta forma. Nós vamos fazer igual em todos, né? E para atravessar de um desenho para o outro, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. E aí, eu já venho direto aqui e reinicio o processo do desenho. Faço igualzinho que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Atravesso com 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos e 3 correntinhas de separação. Vamos lá.